Olá pessoal, muito prazer, meu nome é Marco Aurélio, sou consultor da Global Tech. Nós vamos estar falando agora um pouquinho sobre o SPED ECD 2017 e sobre o impacto para o nosso negócio. Então, aí sou bacharel em Ciências Contábeis, consultor de negócio sênior na Global Tech, com especialização aí na parte de imobiliárias, construtora. E vamos falar um pouquinho sobre algumas alterações que teve, né, o impacto disso para o nosso dia a dia aqui com o SPED ECD. E a gente sabe que na sala aí tem pessoas que são contadores, pessoas que trabalham já nesse ramo de contabilidade, mas sabemos também que tem outras pessoas afins, empresários, diretores e pessoas que estão querendo conhecer um pouquinho mais sobre o que é o SPED. Então tá aí só uma síntese, né, básica. O SPED, de maneira que se abrevia, é Sistema Público de Escrituração Digital. Essa parte da ECD aí é a escrituração contábil, né? Então, esse projeto aí, o objetivo dele é a substituição da escrituração em papel por essa escrituração transmitida via arquivo. E na verdade é a gente ter essa versão digital de alguns documentos, no caso da ECD, os livros, né, o livro diário e seus auxiliares, livro razão e seus auxiliares, e livro balancetes diários, balanços e fichas de lançamento comprobatórias dos assentamentos nele transcritos. Então, de forma resumida, a gente envia o SPED em blocos. Então nós vamos mandando essas informações, são essas as informações que vai lá para o SPED ECD. A gente, como vocês estão vendo aí, né, esse agora tem esse novo layout, que é o layout 5, tá? Esse layout escrito aí de forma mais aportuguesada, né, digamos assim, que é seguindo mesmo os padrões que tem lá na documentação da própria Receita Federal. Então aí estão os blocos que mandam a informação, que é o bloco 0, que é a abertura, identificação e referências. O bloco I é onde informamos os lançamentos contábeis. O bloco J é onde informamos as demonstrações contábeis. E agora já é uma novidade do layout 5, o bloco K, que é para conglomerados econômicos. Então nós vamos falar um pouquinho mais adiante dele aí também. E o bloco 9, controle e encerramento do arquivo digital. Então, basicamente, é assim que nós enviamos as informações. E essa informação que a empresa manda, esse arquivo que a gente envia, ele pode conter mais de um mês de escrituração, pode conter, né, um ano aí, 12 meses, porém o tamanho dele tem que ser inferior a 1 GB para ter essa informação, vamos dizer aí, dos 12 meses, né? E uma outra coisa é que ele não pode conter fração de mês, então tem que ser, por exemplo, vai mandar um mês fechado, com exceção daquelas situações especiais, né? O caso de abertura, de extinção, cisão, fusão ou incorporação. Então, para esses casos específicos, né, você tem algumas informações que tem que ser mandado para atender também a legislação para essas situações especiais, tá certo? Mas a gente vai estar falando um pouquinho agora mais dos arquivos, e como vocês estão vendo aí, ele é composto por bloco de dados que são inseridos, né, vamos dizer que diariamente em nossas empresas, né? Nós vamos mandar agora esses livros contábeis digital. E a gente sabe que também aí, ouvindo, tem pessoas que são clientes da Global Tech, que já utilizam o UAU, mas tem pessoas também que estão conhecendo e que querem verificar como que funciona o dia a dia no sistema. A gente verifica já há algum tempo nas implantações que às vezes ainda é bem menor, mas ainda existe esse caso, né? Que uma empresa aí, às vezes tem lá, o departamento de engenharia tem o programa dela, o departamento financeiro tem um outro programa, ou planilha, ou que seja, o de compras, enfim, toda a empresa vai tendo alguns sistemas, né? Algumas planilhas aí que vão sendo inseridos dados, e depois chega na contabilidade, e a contabilidade praticamente refaz esse trabalho, né? Hoje já não é tão grande, mas ainda existe. Você vê ali a contabilidade ter
sistema, um software específico para a contabilidade e ela ter aquele retrabalho, porque já foi inserido em algum sistema aquelas informações, e ela às vezes tem aquele retrabalho de digitação e principalmente o risco que existe hoje, né? O UAU, né, um RP, é um sistema integrado, e basicamente hoje a contabilidade, né, na verdade já era para ser assim há muito tempo, mas hoje o trabalho, com certeza o trabalho hoje de um departamento contábil, fiscal, para atender a legislação, ele é um trabalho de auditoria diário, então é necessário que tenha essa atenção, o departamento contábil, fiscal, porque sinceramente é ali que já começa a se analisar no dia a dia algumas informações que são colocadas no sistema, algumas informações que a empresa já está rodando no seu dia a dia e que às vezes não está sendo feita de uma maneira tão, digamos, entre aspas, correta. Então é o momento já de ir ajustando essa maneira de ir informando o sistema, de estar fazendo algumas práticas, para que quando a empresa for transmitir esses arquivos, informar, né, o fisco de forma digital, ela não tenha surpresas desagradáveis. Então, sinceramente, eu acho que até no ramo aqui de atuação, né, que é o ramo imobiliário, que é um ramo extremamente complexo, né, mesmo que todas as pessoas aí não sejam dessa parte contábil, mas hoje você vê a parte de reconhecimento de receita, de despesa, a título de tributação, a título de reconhecimento contábil, é totalmente diferente, são cálculos complexos que precisam ser feitos e eu sinceramente não sei como que as empresas vão conseguir tratar essas informações realmente com uma tranquilidade, né, de que aqueles dados ali estão corretos, se não for num software como é o UAU, que é um ERP, que seja um sistema integrado e que principalmente o departamento contábil e fiscal consiga fazer uma auditoria, digamos que praticamente em tempo real, com os outros departamentos, para que ela consiga atender a legislação vigente, né? Então, isso aí já é tratado dentro do sistema, já está preparado. Por quê? Porque hoje essa demanda vem crescendo cada dia mais, que é justamente o que nós vamos falar agora sobre uma novidade já no SPED ECD 2017. Antes, quando foi criado, né, aí essa parte era só para empresas de lucro real, e é engraçado, né, não é que assim as pessoas tratam com descaso, mas antigamente você chegava e ia conversar com um empresário ou com alguma pessoa, não, mas as minhas empresas são tudo lucro presumido, como se fosse uma coisa que tipo assim, eu não tenho muita coisa que fazer, muito que me preocupar, tudo muito simples, e a gente sabe que não é bem assim. Já está aí no SPED ECD 2017. Pessoas jurídicas obrigadas a entregar o SPED ECD, o que mudou principalmente para as empresas tributadas pelo lucro presumido, é isso aí, que essas pessoas jurídicas tributadas pelo lucro presumido que não escriturarem livro caixa, esse ano deverão enviar o SPED ECD, né? Então, em via de regra, o que está querendo dizer aí é que essas empresas de lucro presumido que mantiverem escrituração contábil têm que enviar SPED. Ano passado tinha aquela opção ainda de você ter distribuído ou não o lucro acima lá da presunção lá, né, do limite do imposto de renda. Esse ano já não é mais assim, tá? Não tem mais essa condição. Lucro presumido, você faz a escrituração contábil dela, tem que enviar o SPED. Então essa já é uma mudança. E por que a gente fala sobre isso aqui? É porque todos nós como empresa, independente do tamanho aí que você está hoje, já tem que ir preocupando com essa parte para um futuro bem próximo. Acreditamos que o governo cada vez mais vai ter esses tipos de arquivo digital e ele vai cada vez fechar mais o cerco, tendo essa obrigação para todo tipo de tributação, né, tendo essa especificação de legislação para todo e qualquer tipo de tributação, porque eles já estão preparados para receber essas informações. A gente bem sabe que hoje não existe mais essa figura do fiscal ir lá averiguar os livros, etc. Isso é tudo realmente feito eletronicamente, e quando já tem a visita de um fiscal, provavelmente é porque alguma informação que nós mandamos não esteja, vamos dizer assim, né, tão coerente, para usar uma palavra mais branda. Mas tá aí, isso já é uma mudança e que a gente já fique atento, né? Tem algumas outras mudanças aqui, mas já é digamos que uma preocupação que a gente tem com os nossos clientes é justamente no tratamento
dessas informações aí, dos dados inseridos no sistema, porque a gente tem que cumprir com essas obrigações. E agora vamos falar um pouquinho dos registros. A gente não tem como, eu sei que tem pessoas que às vezes não é da área contábil, mas não tem como a gente não entrar nessas informações técnicas, né? Então, como vocês viram lá, o bloco como ele é, né? J aí, então J as demonstrações contábeis, a gente vai falar aqui um pouco agora do J100, do J150. O registro J100 é o balanço patrimonial. Então, como eu já estou falando, né, no sistema, quem já trabalha com o AL já conhece lá, você tem a versatilidade de poder montar as suas demonstrações lá, né, da maneira que atenda a você, de acordo com o seu plano de contas. Então, ele é bem configurável, vamos dizer assim. Então, é mais fácil de mandar essas informações. Por quê? Porque às vezes a gente já até viu isso acontecer em alguns clientes, principalmente quando está migrando e quando a gente vai ver algumas informações, principalmente de SPED, no caso do balanço patrimonial, às vezes as pessoas começam a enviar esses arquivos eletrônicos, mandou lá no PVA, né, no validador, e deu lá ok, passou, a gente, ufa, tá tranquilo. E tem alguns detalhes que precisam de se checar mesmo, se tá ok, né? Por exemplo, nesse caso aí, do balanço. Muitas vezes a pessoa olha lá o total do ativo, o total do passivo, tá certo, ele acha que já está tudo ok, manda, e ele às vezes não confere o arquivo. Então é bom verificar, principalmente se você está informando, igual eu falei antes, não é um RP, né? Até quem é RP tem que conferir também o que está mandando, mas principalmente se não é, se aqueles dados estão corretos. Porque, por exemplo, às vezes ali você tem as subcontas, vamos dizer ali no ativo circulante, né? Vai descendo em caixas, bancos, e às vezes você pode ter casos em que essas subcontas, você somando elas, não vai dar o valor total. Você somando as subcontas que totaliza lá naquela conta, por exemplo, de ativo, às vezes não dá o valor que está dando lá o total. E o PVA, ele não valida essa conta. Ele só está validando ali naquela parte o arquivo. Geralmente ele não valida, a gente já verificou isso em alguns casos também. Então, ter cuidado com isso. Balanço patrimonial, né? Tem que ter o formato de balanço. Então, conta analítica ali, não é só se for extremamente necessário, mas ele informa de balanço. Mais uma vez, falando dessa parte que você tem no UAL para as configurações lá. E uma coisa também ali no J100 que não obedece às normas, né, da IFRS. Então, ele não tem o campo de nota explicativa. Então, depois é preciso que o balanço e também a demonstração de resultado tem essa parte lá no J800. A gente vai falar dele um pouquinho lá mais para frente, mas para cumprir essa regra das notas explicativas, então aí já não vai ser nesse registro J100 nem no J150. No J150, um outro detalhe também que pode ocorrer, que é bom verificar, você manda ali, ele tem duas colunas, do ano corrente, do ano anterior, então é bom você verificar se o do ano anterior, né? Você às vezes vê ali do ano corrente, mas veja o ano anterior. Existe casos que a gente vê aí que às vezes está lá, a coluna está zerada ou está com nulo, né? Nulo. Então é bom você ver esses valores lá, se estão nulo ou zerado, para ver se está correto, para não passar despercebido essa parte também. E é claro, né? O contador sempre atento aí, por causa das exigências. O Código Civil exige lá balanço patrimonial e demonstração do resultado anual. O regulamento do imposto de renda, ele às vezes tem lá, né, na parte da data do fato gerador. Então podem acontecer casos que você vai ter ali 4 balanços e demonstrações de resultado para atender a legislação do imposto de renda e um anual, né, para atender essa outra parte do Código Civil, ficando com 5 demonstrações lá, né, anexado ao SPED. Então, essa atenção sempre aí o pessoal da contabilidade, atento, é óbvio que vocês já fazem isso, mas no nosso ramo a gente sempre volta a isso, né? Principalmente no ramo imobiliário, onde hoje existe, né, um grupo econômico, onde a gente tem às vezes várias empresas, as SCPs, os parceiros, enfim, uma série de informações que precisam ser levadas e às vezes uma ou outra coisa passa despercebido justamente pela quantidade de tratamento de informação que nós temos que dar. Então, alguns lembretes aqui para vocês na hora de gerarem e validarem um arquivo.
Registro J200 e 210, né, as pessoas jurídicas aí que são obrigadas a informarem a DMPL, né, tem a parte aí do faturamento, 3,6 milhões e abaixo de 300 milhões, e que não possui patrimônio líquido acima de 240 milhões, mas é o departamento contábil mesmo de avaliar quem vai precisar de informar essa DMPL. Quem tem que informar ela também, sei lá dentro do ECD, ir lá verificar, imprimir, né, ver se ela está saindo em formato correto, né, algumas informações, como ela é informação por bloco, por linha ali, dependendo como você mandou essa informação lá, elas podem ir desconexas, e aí ela não vai ter um formato, por exemplo, de DMPL. Então também vale a mesma coisa, checar lá, conferir se está tudo correto, e mais uma vez, essa é a vantagem de você estar com um sistema, vamos dizer, integrado, que você consegue validar o que está dentro lá do validador, é a mesma coisa que eu tenho aqui no sistema, está correto, está puxando as informações corretas, né? Os fechamentos estão tudo ocorrendo de forma correta, estão todos ok, ou seja, está fechando, está zerando mesmo a minha contabilidade, que o sistema, né, o UAU, por exemplo, você vai ter essas opções tudo de fechamentos mensal, né, diário, inclusive, né, fechamento de caixa, fechamento mensal, trimestral, anual. Então, essas ferramentas que o sistema disponibiliza já ajuda muito a gente na hora de fazer essas validações e conferir para ver se estão todas corretas. E aqui o registro J800, isso também é uma novidade, né? A gente já tinha falado das notas explicativas, são aqui, mas essa parte aí agora de tipo de documento, e antes não tinha como, né, eles saberem lá, o fisco, a hora de receber essa informação, do que estava tratado ali nesses anexos que iam no J800. Então esse ano, agora foi criado nesse layout novo aí, o campo 2, que é o tipo de documento, igual está ali. E nele é que você vai informar o que você está anexando. Então tem lá, tipo de documento, 001, o que é? Demonstração do resultado abrangente do período. 002, demonstração do fluxo de caixa. 003, demonstração do valor adicionado. 010, as notas explicativas que a gente tinha falado anteriormente lá, né, no J100, J150. 011, são os relatórios da administração. Esse relatório da administração aí é aquela reunião dos sócios, né, para aprovação das demonstrações contábeis. Ela deve ocorrer obrigatoriamente até no máximo o último dia útil do mês de abril do ano seguinte. E é aí que a gente anexa esse relatório da administração. O 012 é parecer dos auditores e o 099 são outros, que é onde adiciona aí as outras informações também para as partes de nota referenciada. E a gente vai ter agora também uma outra novidade, é que o SPED vai assinar esse registro anexado, que antigamente não tinha, né? Então quando você imprime lá, ele sai a referência que aquele arquivo ali foi enviado ao SPED. Então é mais uma garantia, né, de validação para as nossas demonstrações. Agora sempre toma cuidado com esses arquivos, principalmente esses que tem esse hash aí, né, esse campo hash de assinatura, que se você fizer alguma alteração ali, der um enter, por exemplo, alguma coisa dentro desse arquivo, ele perde a assinatura. Então o ideal é que você não desconfigure, não mude nada dentro dele. E aqui agora também uma outra novidade desse layout é o registro J801, que agora é uma opção para você ter um laudo de substituição da ECD. Você configura lá que você entregou uma ECD e você viu que aquela ECD não vale, né? Ela está imprestável. Então, é aí agora que a gente faz esse laudo de substituição da ECD. Existe uma regra para esse laudo aí. Precisa o contador que fez a ECD, que entregou essa, né, que ele está falando que está imprestável, mais outros 2 contadores que vão fazer junto o laudo com ele e que vão assinar o laudo afirmando que a contabilidade daquele período está imprestável. Então, essa é a regra para colocar essa informação aí do J801. Eu vou falar um pouquinho mais na frente, né? A parte de assinatura aí vai lá no registro J930, ok? Então tem mais essa opção aí para várias assinaturas ali, principalmente nesse caso
que vão precisar de 3 contadores assinar no caso de substituição da ECD. Aí só está um resuminho aí do procedimento, né, de como você fazer, mas a gente espera que ninguém aí precisa desse procedimento. Digitar o documento que deseja anexar lá no Word, você vai salvar ele com essa extensão .rtf, abrir o documento no bloco de notas, vai copiar todo esse conteúdo aí no bloco de notas, colar o conteúdo copiado no registro J800 e vai importar esse arquivo de acordo com o layout da ECD. Então, tá aí a informação de como tem que fazer, mas igual estou dizendo, né? Tomara que ninguém precisa de chegar a esse caso aí. Se você, óbvio, tem um ou outro erro simples, tem outra maneira de você tratar e que tomara que não chegue a esse caso de substituição. Porém, se tiver, já existe essa opção aí agora como uma novidade de alteração e você vai verificar lá a forma como tem que fazer correta, porque você já está até substituindo, né, e colocando um laudo que tem que ser feito de forma correta para a ECD. E J930 está aqui a identificação dos signatários da escrituração. Então é aqui que vai assinado, por exemplo, lá os contadores, né, do laudo que a gente falou, mas todos os responsáveis. Então o J930 é a identificação dos signatários da escrituração. É para isso que serve esse registro. E aqui o bloco K, que a gente tinha falado um pouquinho antes, né? Ele é para conglomerados econômicos, então ele é facultativo para esse ano calendário ainda de 2016, mas ele já veio como uma novidade nesse layout 5 e já como é uma novidade, né? Às vezes pode estar acontecendo algumas pessoas testarem já e verificar que está dando um erro lá no registro 000, é porque ele agora tem um campo indicador de escrituração consolidada lá, né? Que habilita ou não o bloco K. Então, de acordo com esse registro lá, que vai falar se aquela empresa vai informar ou não esse bloco K aí. Então, por isso que pode estar, às vezes, dando algum erro para você aí, mas no layout aí novo já está essa informação de como deve ir. Tem que verificar essas informações. Agora, como está aí, ele é facultativo para o ano calendário de 2016. Não temos a obrigação ainda de enviar esse bloco K com conglomerados econômicos nesse ano, né? Porém, a gente já tem que dar uma olhada nisso, porque em 2017 será obrigado a mandar lá, né? Então serão as escriturações contábeis consolidadas, ele vai ser preenchido lá pela empresa controladora obrigada, então lá seguindo todos os termos da lei, e vai mandar as informações de demonstrações contábeis todas consolidadas. Então isso referente ao ano calendário 2017, que a gente entrega em 2018. E aqui é mais uma vez que a gente vai já salientando, né, que esse cuidado com as informações, quem já trabalha com o UAU já conhece, né, quem não trabalha aí ainda, o UAU ele já é estruturado, montado para que a gente consiga mandar as informações das várias formas diferentes que existe que a legislação pede, principalmente para o ramo imobiliário, né? Igual a gente já citou aqui, caso de SCP, matriz e filiais, né? A parte de, às vezes a pessoa quer mandar lá a parte por cento de custo, por SCP, então o UAU ele é atribuído a todas essas partes da legislação e do layout. Agora, isso precisa de ser feito, né, informado de maneira correta. Então, por isso que a gente precisa de todo esse processo de auditoria diária e contínua e, principalmente, que isso já é uma consciência da Globaltech, que ela vem aprimorando cada vez mais nisso, principalmente com seus novos parceiros, desde a hora da venda, da entrega, o envolvimento, né, da parte dos gerentes de projeto, para se criar principalmente processos, que é muito mais importante do que você ter só o sistema. A gente vê que às vezes alguns usuários, ele pega o sistema, mas gera o SPED ECD, naquela ânsia de achar que a gente vai apertar um botão, vai gerar um arquivo, como a gente falou anteriormente. Você vai conseguir sim apertar o botão, gerar o arquivo, porém, que esses dados estejam realmente auditados, validados. Porque a função, às vezes, de um validador, às vezes as pessoas esquecem isso,
e pensa assim, passou no validador, tá ok. E não, tem muita informação que você vai mandar ali no SPED, você está mandando só registros, que vai passar pelo validador, pelo PVA, e depois às vezes a gente pode ter surpresas não tão agradáveis por falar que as informações não estão corretas. Então, tudo isso já é parametrizado para a gente utilizar dentro do UAU, porém precisa dessa inserção correta dos dados e principalmente essa verificação, essa manutenção diária. Como eu disse, esse é um trabalho que eu vejo hoje muito no departamento contábil e no departamento fiscal das empresas, que é um processo de auditoria e que ele tem que ser feito praticamente aí em tempo real, porque senão pouco provável que nós vamos conseguir ter tranquilidade, né, de falar que aqueles dados que estão inseridos ali realmente estão todos corretos e a gente vai estar tranquilo. Então a gente precisa de ter cuidado contar isso. E já falando isso, né, essas foram as novidades basicamente aí do Layout 5 do SPED ECD, mas deixando sempre esse recado, pegando um gancho nisso que eu já falei, de não deixar para a última hora para gerar o arquivo. Fica atento a essas mudanças do layout eletrônico, bem como ao conteúdo das informações. Então não é só o layout, eu fiz o layout aqui, tá tudo ok, não, principalmente o conteúdo das informações. Por quê? O UAU faz várias validações durante a geração e isso pode levar tempo para a correção de eventuais dados, ficando assim comprometido o cumprimento do tempo. Então, a gente está fazendo já essa parte dessa palestra aqui, 22 de março, temos ainda esse restinho do mês de março, o mês de abril inteiro e o mês de maio, mas um conselho é que não deixa para fazer isso, sei lá, na segunda quinzena de maio, porque o sistema é integrado e ele tem várias informações, como eu falei aqui, o sistema tem cuidado até de mandar as informações por cento de custo, porém, tem coisas que às vezes você pode levar tempo para corrigir eventuais dados que não foram inseridos de forma correta. Então, já atenção a isso, se puder já faça logo em março, no mais tardar em abril, para que você possa validar tudo, conseguir enviar esse arquivo e depois ficar realmente tranquilo. Porque se você deixar lá aí os contadores, as pessoas que acompanham hoje, eles já têm a agenda tributária, sabem de cor e salteado, mas às vezes tem algumas pessoas chegando aí que não sabem disso, algumas pessoas que não é da área. O SPED ECD, nós temos que entregar ele até 31 de maio, e ele é passível de multa. A hora que você já virou ali 31 de maio, não entregou a informação, ele já pega e já começa a ter multa, por arquivo que deveria ser entregue. Então, atenção a essa parte da data, para ter os dados, para ter tranquilidade. E ninguém quer, tomar multa, ter penalidades, não é só a parte da multa, ver a veracidade dos dados, porque também você pode ser punido, por causa de algumas informações incorretas. Então, analisar bem esses arquivos para que seja feito isso. A Globaltech está à disposição, caso você não seja um cliente, queira conhecer o UAU como um todo, e o módulo contábil especificamente para essas funcionalidades, ele já está preparado para isso. Se você também já é cliente, já utiliza o UAU e precisa de gerar o arquivo, precisa de um trabalho de consultoria também, a Globaltech está à disposição para auxiliar, e esse conselho para não deixar tão em cima da hora, até por quesito de agenda da empresa, para que vocês consigam se adequar e mandar esse arquivo da melhor maneira possível, de forma correta. Então, da nossa parte, era isso. Gostaria de agradecer a atenção de todos, desculpa se às vezes, como a gente está fazendo uma palestra online, às vezes não fica tão clara todas as informações, mas vai ser disponibilizado o material para vocês. Nós ficamos à disposição via e-mail, vocês podem enviar perguntas que nós vamos estar respondendo, e temos também o nosso time aqui que está à disposição para atender qualquer um de vocês, caso precisem, um time especificado também com a parte de consultoria para ajudar vocês a gerarem um arquivo, e mandarem ele de forma confiável. E quem não é cliente, a Globaltech também está aqui, de portas abertas. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, podem falar com o nosso departamento comercial para vocês entenderem na totalidade como que o software pode atender o negócio de vocês. Muito obrigado pela parceria de sempre, fiquem com Deus, obrigado pela atenção e até a próxima. Sucesso, pessoal!